Dando continuidade, doutora Pamela, a cirurgia bariátrica é segura? Sim, a cirurgia bariátrica ela é considerada segura, principalmente porque claro que para ela ser segura ela precisa ser realizada por um profissional capacitado, né, um cirurgião bariátrico, sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar. E atualmente, com as novas técnicas, né, com a tecnologia, a cirurgia por vídeo, a cirurgia robótica, ela acabou se tornando uma cirurgia mais segura ainda, até comparada a segurança dela com cirurgias mais simples, como uma cesariana, uma cirurgia de vesícula. Tá? O que você achou, Tainá? Foi tranquilo? Ficou com medo? Esses medos. A gente vai com medo mesmo. A gente treme e vai. Mas isso não quer dizer que está isenta de riscos, né? Sempre pode ter, sempre não, todo procedimento cirúrgico tem riscos e pode ter complicações. A sua cirurgia, Tainá, você fez quando? Eu fiz em 2019. No seu caso foi essa já? Por vídeo? Já foi por vídeo. Já foi por vídeo, né? Foi bem mais tranquilo. A cirurgia evoluiu muito rápido, né? Porque eu lembro, assim, que não faz muito tempo a cirurgia bariátrica era algo, assim, que você ouvia na televisão, de vez em quando. Não era algo, assim, que você tinha acesso, tinha informação, né? Com certeza. Nesses últimos... Vamos colocar os últimos dados, até 2022, nos últimos 5 anos, então, 17, 18, 19, 20, 21, foi feito quase 320 mil cirurgias no Brasil. Então, assim, é um volume de cirurgia muito grande. Hoje o fluxo de atendimento, né, de pacientes que buscam o procedimento é proporcional ao crescente da obesidade no Brasil, né, e no mundo. Então hoje a gente tem muito crescente, né? Eu acho que os estudos até costumam falar que existe uma probabilidade do aumento aí da obesidade até 2060 de cerca de 80% da população vai estar acima do peso, né? Então, de certa forma, acaba tendo uma procura maior. Né? E voltando a essa questão da segurança, a gente sempre fala da seguinte forma: se é uma cirurgia bem indicada, se ela realmente tem indicação, o paciente passou por todo o processo, pela equipe, foi indicada, mesmo o paciente com várias comorbidades, com doenças severas, descompensadas, o risco-benefício é maior. É mais arriscado esse paciente que está indicado não fazer a cirurgia do que ele fazer a cirurgia e melhorar todas essas doenças, né? Principalmente as doenças cardiovasculares, que são as doenças, né, o infarto, o AVC, que é uma complicação, uma das possibilidades de um paciente com obesidade, né? Um dos riscos, né? E no caso, doutora, se o paciente ele não consegue perder esse peso ali no pré-operatório, ele não vai conseguir fazer a cirurgia? Ou vão ser avaliadas outras questões também ali? Isso, eu acho que nesse caso, assim como o tratamento clínico, quando o paciente ele para de perder peso ou ele não está conseguindo perder peso, a gente sempre chama para uma nova avaliação, entende o que está acontecendo, escuta o paciente, né? Às vezes ali ele parou de fazer atividade física, às vezes ele está ansioso e está comendo mais, está beliscando mais, o ambiente que ele está não está favorecendo. Então, a gente tem que buscar para identificar o que está acontecendo, porque ele não está conseguindo perder peso. Né? Não só falar assim, não consegue, vamos cancelar a cirurgia. Né? Assim como essa questão da ansiedade, da depressão, né? Alguns pacientes, até pelo fato da obesidade, a gente vai buscar novas avaliações com um psicólogo, uma avaliação com um psiquiatra, às vezes ele precisa ser medicado, né? Talvez adiar a cirurgia, mas não cancelar, não ter mais a possibilidade do procedimento. Vocês duas atendem só particular ou SUS também? Não, SUS não. Só os pacientes que são judicializados, né? Que tem aquele esquema de judicialização. Não sei se você já chegou a atender alguém, mas parece que o SUS faz a cobertura, né, do valor e aí faz o repasse, mas a princípio só particular. Entendi. E vocês mencionaram que são ali 3 tipos de cirurgias, né? 2 tipos de cirurgias. 2. Qual é o peso esperado, assim, para perder depois dessa cirurgia? Até quantos quilos? Ou tem uma limitação? É porque, assim, eu ouço muito pessoas que às vezes fazem a cirurgia, eu acredito até que nos procedimentos mais antigos, a pessoa perde muito peso.
Então, a impressão que dá, às vezes, que a pessoa era saudável, fez a cirurgia e ficou doente depois. Eu sei que não é assim, mas eu ouço muito isso dos meus pacientes, essa questão, esse medo de perder peso demais e parecer que está uma pessoa doente. Por que acontece isso? E o que pode ser feito, doutora, para a gente... Posso falar? Você está querendo, você está se passando para falar. Não, tá certo. É exatamente para isso mesmo. De jeito nenhum, pode falar. As duas formas cirúrgicas, aí, né, as duas abordagens cirúrgicas trazem uma porcentagem de perca de peso diferente. Então, se você parte de um princípio de um paciente de 100 quilos, por exemplo, e vai fazer uma sleeve, que é o procedimento que não é desabsortivo, ele perde aí cerca de 30% do peso de entrada. Então, perderia aí cerca de 30 quilos. Se esse mesmo paciente for decidido pela equipe cirúrgica de fazer o procedimento mais absortivo, ele pode chegar a perder cerca de 45% do peso de entrada. Então seria cerca de 45 quilos. Entendi. Era exatamente essa a minha dúvida. Então, se era uma bypass, questão baseada né? mais... A técnica vai perder um pouco mais. Entendi. A minha dúvida não é uma questão assim, de peso, é uma questão de percentual, porque vai depender também de como estava aquele paciente antes da cirurgia. Exatamente. Quanto que é o excesso de peso dele, né? Entendi. E essa questão do SUS, doutora, é interessante mesmo, porque os nossos pacientes que precisam judicializar para ter acesso à cirurgia, eles engordam bastante depois que vêm no escritório para ingressar com a ação. Então, a gente percebe que, por mais que quando a gente ingressa com a ação, a gente tenta que seja concedido logo a liminar para que ele possa ter acesso de forma mais rápida, ele já começa a ficar tão ansioso e na expectativa de que, como é uma ação judicial, ele pode, de repente, receber de uma hora para outra, deu certo, eliminar ou não, que ele já começa a ganhar peso e começa a entrar nessa questão também psicológica, né, de ficar deprimido, de ficar ansioso. E talvez está faltando esse acompanhamento dele com a equipe, né? Que é importante, tanto no pré quanto no pós. Eu falo que o pós é mais importante ainda. Né? Claro que tem um comprometimento do paciente, que ele vai ter que mudar totalmente o estilo de vida dele, porque essa perda de peso vai acontecer. Mas o que a gente quer? Que essa perda de peso seja algo prolongado, a longo prazo. Duradouro, não só perder peso inicialmente e depois esse paciente ter o reganho, né? Então, eu até ia perguntar isso. O paciente, ele pode voltar a engordar? Com certeza. Pode. Voltar ao peso que tinha antes? Com certeza. Até mais. Pode. A cirurgia bariátrica não é um tratamento definitivo. A cirurgia bariátrica tem esse nome de cirurgia, parece algo que vai resolver ali de forma definitiva, mas é um tratamento cirúrgico. Né? Tem o tratamento clínico e vai ter o tratamento cirúrgico. Se o paciente não seguir as orientações, o acompanhamento, realmente não mudar o estilo dele de vida, né, ele pode voltar a ganhar peso, porque ele passa a fazer algumas, como que eu posso dizer? Ele entende que se for uma bebida líquida, ele não vai engasgar, né? Às vezes é um alimento muito mais calórico, por exemplo, açúcar, né? Um leite condensado, um refrigerante, se for algo contínuo, se for uma rotina, né? Ele vai ganhar peso. Se ele resolver a questão de não poder comer os sólidos, mas substituir por um líquido muito calórico, muito açucarado. É que não é o ideal, no começo, né? E quais são os principais desafios, doutora, nutricionais após ali a cirurgia? Eu acho que a maior das dificuldades no caso do pós-operatório é o paciente entender que quanto mais vezes ele comer durante o dia num pós-operatório, falando a longo prazo, né? Não passando pelas fases de cicatrização, de readaptação do estômago, porque, como a doutora falou, sai de um estômago eu já acompanhei pacientes com um estômago de 4 litros. Então, a pessoa tem um estômago de 4 litros e passa a ter um estômago de 250 ml daqui 3 meses, porque quando se manipula o estômago fica menor. Então, a maior das dificuldades que eu costumo ver, e eu acho que a Tainá pode até dar um feedback pra gente se ela chegou a passar por isso, é entender que você pode comer. E que quanto mais vezes você comer durante o dia, melhor vai ser o processo de manutenção e até de perca de peso. Porque existe um processo de pós-operatório que a gente costuma chamar de platô, é onde o peso estagna, né? Estagna por quê? Porque, como a doutora disse, não tem adesão ao processo. Então, a cirurgia é uma ferramenta, porque a obesidade é uma doença crônica. Exatamente.
tá? Lembrando que esse processo de perda de peso pós-cirurgia é de 12 até 18 meses. Não é uma coisa ali imediata, ele perde, né? O peso, é observado isso, né? Mas às vezes até fica ansioso, eu não perdi né, a quantidade de peso que eu imaginava que eu ia perder, mas é todo um processo, até para ser algo natural e não ter aquele aspecto de que o paciente está doente, como a gente via muito, então né? É essa questão essa mais... perda de peso muito rápido pode gerar essa impressão. Dessa alimentação, então faz toda a diferença, né? Com certeza. E aí a gente volta a falar das questões das cirurgias desabsortivas. Quanto maior for a cirurgia, né, quanto mais absortiva essa cirurgia for, maior é o risco do paciente ter esse aspecto se ele não tomar cuidado quanto à questão de reposição de micronutrientes. Então você resolve um problema que teoricamente seria a obesidade e as comorbidades, mas você cria outros se você não tomar cuidado em relação a fazer essas reposições. A gente sempre costuma falar assim, você deixa de tomar o seu antihipertensivo, você deixa de tomar o seu remédio do diabetes, que muitas vezes a doença entra em remissão, né? Que fique claro que a gente não fala que nada cura, né? Entra em remissão. E você passa a tomar o seu polivitamínico todos os dias. Então, essa é uma troca, tá bom? Então, não é aquela coisa de todo mundo vai fazer, né? Vou além o polivitamínico e o exercício. E eu sempre cobro, assim... Em relação à atividade física, um exercício resistido, né? Não é só a caminhada, andar de bicicleta, esteira, que é o que a maioria consegue fazer, né? É mais prático. Tem gente que não gosta da academia, mas a gente pode modificar, fazer um exercício em casa, né? Fazer um funcional, um pilates, algo que vai adequar a sua rotina e de trazer mais benefícios ali no pós-operatório para manter a massa muscular, porque você não vai perder só a gordura, você perde como um todo. É uma questão de manutenção da musculatura em si, é importante. Sim. Tanto manter a alimentação, a suplementação e o exercício. Exatamente. E isso é importante no pré-operatório, o paciente entender todo esse processo. Às vezes alguns ficam até chateados, porque parece que assim, nossa, eu fui lá e ela fica falando como que eu tenho que ser, como que eu tenho que, né, como que vai ser. Mas é uma forma de já ir incentivando o paciente com essas mudanças, né? Doutora, antes de perguntar para a Tainá ali, para ela passar para a gente o feedback, como foi o pós-cirúrgico dela, não sei se é mito, é um momento para a gente explicar aqui, sobre vícios. Eu já ouvi questões nesse sentido. Todo mundo que faz a bariátrica bebe mais, aumenta a compulsão por álcool. Tem alguma relevância essa questão? Tem, é possível, né? A Stephanie até pode explicar melhor. Mas sim, bebida alcoólica, alguns vão comprar mais, né? Passa a ter uma compulsão por compras. Por que seria isso? Qual? Compras. Às vezes você passou por isso e nem impressionante. Será, gente? Gente, estão pedindo aqui na live para vocês aproveitarem esse assunto e falar do uso de fármacos que muitos usam para emagrecimento, como Ozempic. Ui. Aí, doutora. Bom, o Ozempic é uma medicação atualmente já liberada para tratamento de obesidade. Inicialmente, o Ozempic, que é a semaglutida, né, que é o nome da medicação, ela foi produzida para tratar o paciente com diabetes. E durante todo esse processo de estudo, viu-se que os pacientes perdiam peso. Então, de forma off-label, que a gente chama, que não estava na bula, a gente começou a utilizar a medicação para o tratamento de obesidade. E a gente tem resultados e benefícios com essa medicação também. É uma medicação que faz parte do tratamento clínico do paciente com obesidade. Às vezes até antes do processo da indicação da cirurgia, aquele período de 2 anos que a gente fala que é importante o paciente fazer, né, para ver se realmente vai ter sucesso ou insucesso ali e indicar a cirurgia. Então, o Ozempic é uma droga, uma medicação utilizada para tratamento de obesidade, né? É uma das poucas medicações que a gente tem, né? Porque se a gente observar, obesidade é uma doença crônica, hoje em dia vem se falando muito disso, mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que entendem a obesidade como uma preguiça, como falta de vontade, como se a pessoa não quisesse, não fechasse a boca, e não, a gente já entende isso e explica isso para o paciente, é uma dor do paciente, né, que existe tratamento, né, e a gente pode ajudar com as medicações nesse processo de perda de peso. Então, eu acho uma ótima opção
se for bem indicado, se o paciente tiver indicação. Uhum. Perguntaram também se esse mesmo remédio corre riscos para a saúde futuras, para os futuros problemas de saúde. Então, isso ainda é um tema... Existem muitos questionamentos em relação a isso, mas o que eu falo para o paciente sempre, como a doutora Stephanie colocou aqui, o paciente não deixa de tomar um remédio para pressão alta, o paciente não deixa de tomar um remédio para o diabetes, mas para a obesidade, por que a gente não pode tratar o paciente? Por que ele não pode usar a longo prazo? Então, a medicação, ela pode ter uma complicação, ela pode ter um efeito colateral como qualquer outra medicação, né? Falar que é uma medicação isenta de riscos, isso não tem como a gente falar. E às vezes o paciente vai ter algum efeito colateral, mas eu acho uma medicação segura. Eu até tinha um comentário para fazer sobre esse mesmo assunto. O recomendado, então, assim, clinicamente, é que haja um acompanhamento mais longo antes da cirurgia. Sim, até para a gente indicar a cirurgia, o paciente tem que ter o IMC, a obesidade, né, junto com um tratamento clínico lá de pelo menos 2 anos. Uma falha no tratamento clínico. Entendi. E, já sendo um pouco assim, só para esclarecer para quem me procura mais no meu escritório, quais são os principais riscos para quem extrapola muito esse tempo? Como a gente vê alguns casos que tem paciente que procuraram a gente que já estão há 6, 7 anos, que já tem a indicação, já está nesse pé de se preparar para a cirurgia e está aguardando tanto tempo. Na verdade, também tem um lado ruim. Até estava vendo isso hoje. Uhum. Algumas pessoas, elas nem percebem que tem obesidade ou que Sim. precisam emagrecer. A gente vê estudos que falam que o paciente, ele toma ciência de que isso é importante, ele demora até 6 anos para perceber que ele precisa de tratamento. Ele fica nessa busca de tentar emagrecer, às vezes por conta própria, buscando uma fórmula milagrosa que é oferecida na internet, ou um chá que o vizinho tomou e diz que é bom para emagrecer. E até mesmo ele sofre preconceito de profissionais da saúde, até mesmo de médico. Eu falo que, às vezes, o paciente vai no profissional e o profissional ele não dá importância, ele não acha que aquilo que ele precisa de tratamento, que é só, igual eu falei antes, que é só fechar a boca, que é só fazer exercício. E então, assim, vai trazer muitos prejuízos para a saúde, com certeza, principalmente as doenças metabólicas, né? A gente vê lá no escritório bastante, são pessoas que acabam tendo principalmente essa questão do psicológico mesmo, né? Que acabam se afastando, às vezes, do mercado de trabalho, perdem renda, aí ficam preocupadas e nessa preocupação acabam comendo mais e vai se agravando, né? O quanto que, às vezes, né, afastar, eles não conseguirem ter acesso a esse tratamento também prejudica muito. É porque existe uma morosidade quanto Muito à questão do SUS, quando se Sim. fala em procedimentos cirúrgicos. Eu não sei te falar dados certeiros, assim, né? Mas pelo que eu costumo ver, né, na vivência ali do consultório, tem pacientes que fazem vaquinha, que conseguem dinheiro, fazem a cirurgia. Eu tive um caso de que a paciente já tinha mais de 2 anos de pós-operatório, o SUS chamou para começar o acompanhamento de 2 anos obrigatório antes de dar entrada no procedimento cirúrgico. Exatamente. Então, esse tipo de coisa faz realmente com que o paciente praticamente desista. E voltando do para a processo. obesidade, se a gente for avaliar, a gente não tem nenhuma medicação Que dê pelo pra SUS você. para tratamento de obesidade. Tem medicação. É porque, né? na verdade, a saúde pública parece que não entende como uma questão de saúde pública a obesidade, né? A Stephanie entrou ali no assunto e é interessante porque, em média, quando nós somos procurados para ingressar com ações contra o SUS, a pessoa já está há mais de 5 anos aguardando para marcar a primeira consulta, a primeira avaliação, né? E o pior também, algo também que eu acho bem complicado, vocês vão poder me explicar se isso vai influenciar ou não, é que esses 2 anos viram 4. E aí fica uma consulta muito distante da outra, acaba que às vezes perde algo que foi feito ali no começo, porque demorou para marcar outra consulta, demorou conseguir encaixar com outro profissional. E aí essa questão da demora também, não só para começar, mas depois que dá início, demorar todo esse tempo, né? Infelizmente... Até porque, se a gente for falar do SUS, dependendo da cidade que esse paciente se encontra, que esse indivíduo se encontra, no interior principalmente, nem tem todos os especialistas para ele poder passar. Atualmente, a gente ainda tem a telemedicina, que
pelo SUS, que está facilitando. Mas ele tem que passar no psiquiatra, ele tem que passar no endocrinologista, ele tem que passar né, pelo nutricionista. Às vezes aquela cidade nem tem o acompanhamento do nutricionista. Então, como que ele vai passar por esse processo, por essa avaliação? Um psicólogo, né? Que são a equipe multidisciplinar, que eu acho que é a mais importante até nesse processo. Então, por isso acaba demorando muito. Aqui a região, acho que acredito que todo mundo vai para Porto Velho, né? Pelo menos aqui. Sim, todos os pacientes são encaminhados para Porto Velho. Tainá, responde pra gente, então, como foi a maior mudança na sua vida pós-cirurgia? O que melhorou? Tudo. Tudo. Eu sempre fui muito ativa, eu fiquei mais ativa. A gente muda tudo, até o sono da gente muda. Impressionante. E emocional, você acha que... Eu sempre fui muito abalada. Não, mas muda mesmo, gente. A gente se sente muito melhor com a gente mesma, assim, muito mais segura. Fala, a mulher tem um apelo muito grande pela vaidade, né? Querendo ou não, por mais seja para fins de saúde, eu não operei para ficar magra e bonita e gostosa, não foi isso. Mas a gente... Não, também, né? Consequência. Mas a cabeça da gente muda, assim, completamente. A gente se sente, assim, mais empoderada, sabe? Parece que você consegue mudar o mundo, parece que as pessoas te olham diferente. Porque o que a Pan disse é verdade, as pessoas olham pro gordo com um olhar muito esquisito. Parece que você não tem capacidade de produzir nada, parece que você não tem capacidade de evoluir no seu serviço, parece que você não pode ter uma promoção, você não pode ter um cargo de chefia porque você é gorda, a roupa não fica boa em você, né? Então isso tudo, depois que você perde peso, e aí você fica ali aqueles dias afastado, quando você volta pro seu trabalho, parece que você é a melhor pessoa do universo, sabe? Você fez a cirurgia particular? Particular, fiz pelo meu plano de saúde. Pelo plano. E foi tranquilo pelo plano? Conseguiu? Foi tranquilo. A gente tem que ter paciência, né? É moroso, mas dá certo. E também não é ruim, porque a gente tem que respeitar as etapas, então... Não, sim. Bem Mas importante. você chegou a ter alguma negativa ou não? Não. Porque acontece muito de negarem, né? O plano mas nega eu acho que esses 2 anos são importantes, né? Porque imagina se o paciente só chegasse, eu quero fazer a cirurgia, ele nunca tentou nenhum tratamento. E esse estímulo também de indicar a perda de peso no pré-operatório, às vezes o paciente ele alcança ali 10% do seu peso e ele continua perdendo e a gente até cancela a cirurgia, porque ele vê que ele é capaz de perder peso, né? Hoje em dia a gente tem assim equipes muito boas, nutricionistas, eu falo que é nosso maior aliado, que faz com que a dieta seja algo mais leve, não faz terrorismo nutricional com o paciente, aquele paciente que ele não conseguia seguir uma dieta porque era muito restritiva, eram alimentos muito caros, fora da sua realidade. Então isso melhorou muito. Eu fico bem feliz, eu estou cercada de profissionais atualmente assim bem capacitados e que oferecem isso para o paciente e eles se sentem acolhidos. Acontece de paciente chorar na consulta, que tá na primeira consulta de pré-operatório ou até uma consulta para tratamento de obesidade, que conseguiu perder peso, que nunca tinha conseguido perder peso na vida e que estava ali, mas que era mais uma tentativa e que estava desacreditado, que já tinha tomado várias medicações. E a medicação, eu acho que é importante para quem tem indicação, mas se não tiver de fato uma mudança no seu estilo de vida, em questão de ter uma boa relação com o alimento, de fazer atividade física, essa pessoa talvez ela não consiga mesmo, né? Porque não é só um medicamento. Entendi. É todo um controle, né? Por isso que é importante a equipe, né? O psicólogo, o nutricionista ali no tratamento, não só para a cirurgia, mas no tratamento da obesidade. Tá aí outra questão, né? Essa demora prejudica, inclusive, principalmente nisso. Como você consegue fazer um acompanhamento de qualidade? Não o tempo, esse tudo certo. Eu digo assim, esses que acabam demorando muito, né? Porque como que você mantém um acompanhamento psicológico, nutricionista, da forma ideal durante 6, 8, 10 anos? Não é possível. A gente não é possível nem para o paciente, nem para o sistema, não vai funcionar. Tipo, o ideal era que fosse possível, né, O ideal é que tivesse um planejamento, né? Tudo saísse corretamente. Eu acho, assim, no mundo ideal, que a gente espera era que essa é a primeira consulta, mas a partir dessa primeira consulta, ele já tem um planejamento de como vai ser o processo, as consultas agendadas,
tem equipes que tem até o educador físico, que é Exatamente. muito importante também, né? Fisioterapeuta ali no pós-operatório vai ser um aliado também. Então, assim, é importante, né? Então, acho que o ideal seria esse planejamento e já ter as consultas pré-agendadas. Que já iniciasse com esse planejamento prévio, né? Sim. Vai começar aqui, vai ser, tal mês vai ser essa questão, essa consulta, essa psicólogo, nutricionista, já tudo definido e que não falhasse, né? É verdade, infelizmente, né? Seria ótimo. Stephanie, dá uma a gente percebe que a gente está falando aqui de questão de saúde pública, né? E a obesidade tende a aumentar cada dia mais. Dá uma dica aí para nós, mães de jovens, adolescentes, crianças. Leva na Nutri. O que a gente Ótima pode dica. fazer, o que as mães podem fazer, porque na minha casa eu sempre tentei manter uma alimentação saudável para os meus filhos, com muita verdura, muita fruta. O meu filho não toma refrigerante, não é porque eu não deixo, ele não aprendeu a tomar e até hoje ele já experimentou, mas ele não gosta. Mas eu percebi que depois que ele fez 10 anos, ele começou a pegar um pouquinho ali de peso. A médica já me falou, não, fica tranquila, força ali o exercício físico, porque realmente agora ele está na fase de engordar um pouquinho e depois ele vai emagrecer. Mas eu percebo que nessa fase de engordar um pouquinho, a alimentação dele aumentou muito. Ele come muito mais do que comia antes. E o meu medo é se acostumar. Pode acontecer. E o que as mães podem fazer? Como a gente consegue ficar atenta para que a gente não tenha que lá na frente recorrer ao SUS ou recorrer aí a processo judicial ou recorrer a qualquer tipo de tratamento, se a gente começar já a tratar já na infância e na adolescência? Na verdade, a gente diz que o melhor tratamento é a prevenção, né? Sim. Então, quanto mais precoce você orientar pontos cruciais para o desenvolvimento da criança e pensando no contexto de alimentação, eu acho que é o mais importante para a gente evitar que nós tenhamos adultos obesos. Essa fase do adolescente, eu acho que mais relacionado a mudança, não hormonal, porque o menino ainda não está no estirão com 10 anos, mas mudança de comportamento. É uma criança menos ativa, que fica mais em frente à televisão, computador, né? De certa forma, os amigos também acabam tendo esse ciclo diferente daquele menino que joga bola, né? E hoje a gente tem visto muito isso. Então, estimula, né? Você estimula o quê? Produção de... na verdade, você vicia a criança em dopamina. Então, todo momento ela está querendo recompensa. Eu costumo perceber que o aumento da ingesta alimentar está muito relacionado a isso. Então, todo momento você está buscando aquilo ali. Então, ou eu estou assistindo uma televisão e estou comendo, ou estou comendo muito rápido porque eu sei que eu quero sair, fazer alguma coisa, continuar jogando. Então, mudanças de comportamento, como, por exemplo, comer à mesa. Sim. Né? Ponto super importante para saber o que você está comendo. Eu tive um caso em consultório muito interessante que me chamou muita atenção, de um menino dessa faixa etária de idade que a avó falava assim, ele come e não entende que ele come, porque ele briga comigo porque diz que não comeu. Ou seja, ele comia em frente à televisão, Gente. ou jogando videogame e não tinha noção do que tinha comido, não tem consciência do que realmente comeu. Então acho que o primeiro ponto é isso. Segundo, entender que ser 100% nunca vai acontecer. Então, toma refrigerante de vez em quando, porque possivelmente vai na casa do amigo e tem, ou vai aonde... Só que o esporádico não é o que realmente vai fazer com que a criança ganhe peso, né? Aquela coisa, é aquela coisa do dia a dia, tá? O que eu costumo ver também para esses adolescentes é que eles ficam grandes intervalos sem se alimentar. Ou ele tem o hábito de beliscar a todo momento, então ele pega um pacote de salgadinho e ali ele fica toda hora beliscando. Exatamente. Fica em frente ao celular assistindo alguma coisa, ou jogando alguma coisa, comendo muito. Ou ele fica grandes intervalos sem se alimentar. E quando senta para comer, come grandes volumes. E aí a gente volta na primeira situação que eu te falei. Para que você sinta saciedade, é necessário que você complete um período de refeição. E não encher o estômago propriamente dito. Porque senão você vai ter a sensação de que você está cheio, mas que está faltando alguma coisa. Ou você vai pedir uma sobremesa, ou você vai repetir, ou você vai criar o hábito de beliscar. Dependendo do horário em que tiver. Porque não preencheu aquele período que deveria ter. Exatamente, o tempo em que precisa se alimentar. Então, a gente tem visto, por exemplo, quando faz coleta de diário, quantos minutos você demora para almoçar? 4 minutos. Você demora uns 15 minutos para se alimentar. A mastigação é muito importante, né? O porcionamento, a atenção no que está sendo feita, que eu acho que são pontos importantes. Então, primeiro,
fazer com que comam mais devagar, que comam mais vezes ao dia e que tenham cuidado com essa questão da atenção na hora de se alimentar, né? Porque a gente não vai entrar naquele mérito de toda hora, né? O que a grande maioria fala, frutas, verduras, legumes, reduzir açúcar, que é o que todo mundo sabe. Que eu acho que isso vai fazer parte do contexto familiar. Exatamente. Porque na criança a gente não estimula a fazer dieta. A gente é mais conversar com os pais para evitar a compra, né, dessas biscoito recheado, refrigerante, alimentos açucarados para dentro de casa. Vai ter um momento de comer uma sobremesa, de comer um doce? Vai, mas não é para ser a rotina, é para ser exceção. Então, é mais ali dos pais de entender que é importante, por mais que eu tenha uma criança assim acima do peso e um irmão que está no peso ideal. Não, todo mundo, não é o irmão pode e ele não pode. Todo mundo vai ter a mesma alimentação ali. Né? Dieta da família toda, Exatamente. Exatamente. A gente coloca, porque às vezes eu tenho um pai que fala assim, eu não dou refrigerante para ele. Eu falo para ele não tomar, mas eu estou tomando refrigerante. A criança segue muito o exemplo, ela olha, né, o que os pais estão fazendo. Então, é difícil, né? Seria importante, então, nesse caso, também ficar atento ao relacionamento, assim, com a comida, né? Sim, Comer bem, de maneira tranquila, Sim, né? Não sim. comer, igual falou, sem prestar atenção na alimentação, na frente da TV, jogando. Não. Mesmo que não seja uma dieta especificamente, essa questão de comer de forma mais nessa faixa etária de consciente. idade, é mudança de comportamento. De comportamento, entendi. E aí o que a doutora falou, a família tem um papel muito importante nisso, né? Porque na grande maioria das vezes acontece de ter um mais novo, mais magro, ou ter um mais velho, mais magro, e ele pode, você não pode, né? Você gera um pico de ansiedade, a criança come escondido, come mais do que deveria, e aí vira todo esse problema. Muitas vezes acompanhamento acontece psicológico muito. muito. E às vezes, se muito. possível, né, E o uma pai faz rotina, isso, né? assim, sem perceber que isso está prejudicando o outro, né? Ele não vai fazer algo Não, a ideia é que não proposital. seja intencional, não. Eu sempre falo assim que quando nós temos filhos pequenos que começam a introdução alimentar, a gente tem 2 hábitos ruins. Eu sei porque eu fiz isso com a minha filha, né? E eu imagino que a galera também tenha feito aí. A criança, geralmente, quando ela começa a introdução alimentar, ela brinca com a comida. Então, ela tem o tempo dela. O que a gente faz? Come. Come logo, Come logo. entendeu? E Come outra logo, coisa, come tudo. todo o prato. Come tudo pra ganhar sobremesa. Olha que absurdo. Exatamente. Não deixa sobrar no Suborna a prato. criança. Exatamente. Aí a criança Esses come são- sem querer, né? Aí Pra não fica deixar aquele sobrar. Tem que comer terrorismo mais a criança depois. só pode levantar da mesa depois que terminar de comer tudo. Come Aí- chinelo do lado. Se não comer, vai ficar sem celular. Se Exatamente. não comer, vai ficar sem celular. Exatamente. Exatamente. Ou a gente já estimula, tá dando a comida pro bebê ou pra criança E o com celular a tela. tá ali. Esse é um outro E, erro. então isso é normal, e depois a gente quer tirar a tela. Então, né? Mas como que tira a tela que a criança passou A vida toda a vida comendo inteira em frente comendo à Não na é frente. fácil, a gente não tá aqui Não. julgando os Sim, pais sim, que aham. usam Com desse certeza. artifício para as crianças comerem, mas é algo que não É é... só um alerta, né? Exatamente. Um alerta. Uhum. Raíssa, temos alguma pergunta? Mais perguntas? Temos várias perguntas. Vamos responder Eita. as perguntas. Vamos priorizar as perguntas ali da galera. E tem algumas perguntas aqui que a gente Vou falar tinha. também as perguntas das caixinhas, Ah, porque as sim. pessoas que mandaram as perguntas nas caixinhas também estão presentes na live. Sim. Então eu vou falar aqui pra vocês que foi perguntado. Pode ligar. Vamos priorizar então essas perguntas aí. A primeira pergunta é: o plano pode negar a cirurgia? Essa não é pra vocês. Essa é pra mim? Vocês, Ah, tá. vocês. Então, o plano pode, né? Depende. Como que funciona a situação? O plano vai se basear naquilo que chega para ele como normativa de regulação da autorização das cirurgias. Se ele entender que aquilo não está de acordo, ele a princípio já vai negar, correto? Aí, com a negativa que você, acreditando que você teria o direito, a ideia é que você procure um advogado especialista no assunto, que ele vai poder te orientar se você tem o direito ou não. E aí, nesse caso... Sempre tentar, doutor, desculpa te interromper, sempre tentar que essa negativa seja por escrito. Não, sim, certamente. O ideal é o quê? Que se você acredita que você precisa... Você está tendo um problema com obesidade, né? Você busca as doutoras aqui, tente fazer um acompanhamento, tente, né, fazer aquilo que você pode para perder o peso
E você, a partir do momento que você teve a recomendação do seu médico especialista falou, olha, eu entendo, o médico falou, olha, eu entendo que você tem que fazer essa cirurgia. Essa cirurgia vai ser recomendada para você porque vai te dar esse benefício, vai te trazer esses pontos, vai melhorar a sua saúde aqui, melhorar a sua saúde ali. Com essa recomendação, que não vai partir de você, vai partir do seu médico. Com essa recomendação, aí sim o plano não poderia negar. Se existe uma recomendação médica específica para você fazer um procedimento cirúrgico, né? Não é uma escolha sua, você não acordou e falou assim, hein, eu quero fazer uma cirurgia, eu vou fazer. Se você tem a recomendação, o plano não pode negar. Nega, às vezes nega. Aí nesse caso você pega esse requerimento, pega a negativa por escrita do plano e daí você vai atrás de resolver isso aí. Por isso é sempre bom que já tenha passado, né, por um médico, por toda a equipe, porque aí esse laudo, para requerer essa cirurgia, vai ser um laudo muito bem embasado. Estando bem embasado, tanto para a realização da cirurgia, como também a forma de realização da cirurgia. Então, assim, o plano, ele não está apto para dizer qual cirurgia e a forma dessa cirurgia, que essa cirurgia vai ser realizada. Essa é uma questão que tem que ser decidida e orientada pelo profissional da saúde. Então, se o profissional da saúde deu essa indicação, é aquela indicação que deve ser seguida. Lembrando que o paciente, ele dá entrada depois que ele passou pelo endocrinologista, depois que ele passou pela nutricionista, fez todas as sessões que ela julgou necessário, pelo psicólogo, passou pelo cardiologista, fazendo risco cirúrgico, pelo psiquiatra, né? Então, ele passou por todos esses profissionais, né? E, então, todos os laudos foram feitos, teve a indicação, né? Baseada ali na avaliação clínica do paciente. E aí, ele dá entrada para requerer a cirurgia. Isso. E faz esse requerimento. Isso. A gente sempre, igual eu mencionei aqui, sempre tentar fazer esse requerimento por escrito, faz ali uma notificaçãozinha, vai lá, pega a assinatura de que foi entregue o pedido e depois peça também essa negativa por escrito, porque senão você não tem como chegar no judiciário e pedir para que seja obrigado o plano a cumprir ali uma determinação que você não consegue comprovar que realmente houve essa negativa. Da mesma forma também acontece com o SUS, né? No SUS você, com o encaminhamento, você dá a entrada lá na regulação e aí começam os trâmites todos e você vai aguardar ali um tempinho para ser chamado e quando começar a demorar, ter um excesso ali na demora, que você vai procurar um advogado para poder ingressar com uma ação para antecipar. Não é para fazer a cirurgia da noite para o dia, mas é para iniciar ali o tratamento. Porque o tratamento, a gente não pode confundir, né, doutora? O tratamento, o tempo que você fica ali, que seja, sei lá, uns 6 meses, 1 ano, se preparando para a cirurgia, não se confunde com os 5 anos que o paciente espera para iniciar esse prazo. Porque esses 5 anos aí que é o problema maior. Até porque se ele não começa o tratamento pré-cirúrgico, digamos assim, não é porque ele ficou 5 anos esperando para começar, que quando ele começar ele vai fazer amanhã. Tá valendo. Né? Não, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa... Né? Às vezes ela se agravou. Às vezes o sistema, a situação dele até agravou. Ele talvez precise de um pré até maior, né? Até surgiu uma dúvida. Por exemplo, a maioria dos pacientes que chegam pra gente, o laudo deles de encaminhamento tá lá urgente, né? São situações urgentes. Nessa situação urgente, como que seria essa questão do acompanhamento? Depende da situação. Nos casos, pacientes, eu vou falar dos diabéticos descompensados. Quando que eu falo que ele está descompensado? Está fora da meta, né? Fora da meta da glicemia de jejum, fora da meta da glicemia após refeição. E também a gente utiliza um outro dado laboratorial, que é a hemoglobina glicada. Esse paciente também está fora dessa meta, né? Então, a gente tem ali um valor que a gente que tem como meta para poder liberar esse paciente. Um paciente que está descompensado, não tem como o médico, o clínico, o endocrinologista liberar ele para fazer essa cirurgia. Primeiro, a gente vai ajustar o tratamento dele, clínico, seja com medicação via oral, seja com insulina, né? Às vezes entra ali a perda de peso, isso também vai ajudar. Eu vou conversar com a nutricionista, ele vai passar, para depois eu liberar esse paciente para fazer a cirurgia, né?
for um paciente hipertenso, muito descompensado, ele vai passar pelo cardiologista, vai ajustar o tratamento também. Até porque senão ele não vai conseguir chegar no dia da cirurgia e operar, vai ser cancelada a cirurgia dele. Pessoal, surgiu mais 2 dúvidas aqui de pessoas que estão presentes na live. A Maria José perguntou assim: ganho um pouco mais de um salário mínimo. Consigo fazer a bariátrica pelo SUS? Com certeza. Exatamente. Inclusive, você é a que mais vai necessitar dessa cirurgia pelo SUS. O SUS não tem limite de salário. Não existe, não existe renda nem para te dar direito a fazer uma cirurgia pelo SUS, nem para tirar o seu direito de fazer a cirurgia pelo SUS. Certo? O SUS é para atender todo mundo igualmente e entregar o tratamento ideal para todos sempre. O acesso à saúde pública é um direito de todos. Nós até temos decisões do STJ no sentido contrário, mas não entendemos que seja o correto, né? Porque se todos têm direito à saúde, então não é o fator ali da renda que vai limitar. Mas para Maria, com certeza, é o indicado. Uhum. Outra dúvida do Altamir Melo. Ele perguntou assim: existem possibilidades jurídicas de restituições financeiras gastas em particular, no caso da bariátrica, para quem teve que pagar pela demora do meio público? Existe sim. Você tinha a indicação da necessidade da cirurgia. Você foi obrigado a fazer e desembolsar o valor para fazer a cirurgia. E você tem todo o direito, sim, de requerer judicialmente o reembolso. Nesse caso, tem que estar bem ali amparado pelos laudos médicos, né? A questão da urgência, emergência e tudo mais. Porque se de repente a gente não conseguir comprovar que realmente tinha que fazer naquele momento por uma questão de risco, talvez seja um pouco complicado. Mas se estiver bem amparado ali pelos laudos, é bem provável. Já tá querendo reembolso. O marido tá querendo A reembolso. gente, eu não sei se você sabe o nosso endereço. Ele sabe. Aqui, pessoal, surgiu mais algumas dúvidas, agora são para as doutoras. Tá. Após a cirurgia, como fica a situação de tomar mais de 2 litros de água por dia? Bebo normal? Sim. A diferença é que tu não vai tomar grandes volumes de uma vez Tudo só, de né? uma vez. Tudo de uma vez só. Então, se você usar a analogia que eu uso em consultório, eu falo sempre assim: tu sai de um ralo de chão para um ralo de pia. Então, quer dizer que se você joga um balde d'água no ralo de chão, de uma vez, a água vai embora, rapidamente. É o que a gente faz para beber esses 2 litros. Depois da cirurgia, a diferença vai ser o quê? Que você vai ter que jogar essa água com um pouco mais de lentidão, ou seja... Delicadeza. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Você bebe em goles menores. E é Então, muito importante manter essa é ingesta de 2 exatamente, litros de água por dia no mínimo, até para garantir um pós-operatório ideal ali, Exatamente. né, com saúde. Porque a andava com a desidratação é um garrafinha. dos... Sim. A desidratação é das complicações mais comuns nos 14 primeiros dias de pós-operatório. E quais são, doutora, as outras complicações? Aproveitando que já deu Aproveitando. um ensejo. Umas 2, 3, só para não assustar o pessoal. Pode Pode falar que você vai saber explanar melhor, mas falando da parte nutricional é isso, sabe? A desidratação é um dos... Na verdade, é o maior que acontece em relação a isso. A gente tem complicações cirúrgicas propriamente Sim. ditas, né? Que pode ser infecções, né? Algumas complicações como... Porque vai parecer que, nossa, meu Deus, pode acontecer, mas acontecer. são complicações, infecções ali que não é comum, é muito raro, de fato é algo que a gente quase não vê, né? Mas é inerente a qualquer procedimento cirúrgico. Infecções do sítio operatório, o paciente pode ter fístula ali no pós-operatório, também imediato, né? Então, entre outras, né? Mas pode ter complicações, sim. Assim como qualquer cirurgia, né? Sim, com certeza. Qualquer cirurgia pode ter uma complicação. Doutor, eu lembro que você mencionou em uma consulta sobre a ingestão de açúcar no pós-cirúrgico. A síndrome de dumping. Isso. Ah, eu já ouvi falar também dessa aí. Uma
moça, Fabiola, Uhum. falou, para doutora Stephanie, explique o que é síndrome de Down. Olha só. Olha aí. Eu Já não é tinha uma visto. A gente- É horrível. É horrível. A gente promete que não estava combinado. Não. Foi completamente. É horrível. Eu nem Fala, sabia que era fala, isso. ela vai falar um pouquinho A gente quais são os sente- sintomas. Sente a vida se esvaindo, dá calor, dá frio, dá fraqueza, você quer deitar, você quer sentar, você quer levantar, você vê Jesus. Agora eu vou morrer. Fala, vou embora, agora eu morro. Parece muito com uma segunda-feira. Isso, é mais ou menos isso, depois de um fim de semana muito bom. Aí você se estica e você aprende umas técnicas de se esticar pra parar de doer e nada resolve. Mas dá certo, gente. No final, Já quando recebi passa... muita ligação. Vou morrer. É isso, é quase morte. Mas por que, doutora? Brincadeira, gente, mas é horrível. Geralmente não é bem uma complicação cirúrgica, né? A gente não pode considerar como se fosse uma complicação. É uma reação adversa, eu acho, né? Que como você tem um esvaziamento do estômago diferente depois que você faz, principalmente o bypass, que é aquela cirurgia mais absortiva, que mexe com o intestino também, quando ocorre o esvaziamento do estômago muito rápido, isso vai trazer sintomas. Parece que vai morrer, mas não morre não, né? É, não Você morre. já deve ter tido alguns e não morre. Então isso vai te trazer tontura, suor frio, náusea, sensação de desmaio, Sintomas de hipoglicemia. sintomas de né? hipoglicemia. Que a Porque glicemia existe, está muito baixa. Eu fiz a ali. piadinha da segunda-feira, mas era exatamente É isso que eu ia Uhum. perguntar. Eu já tive uns probleminhas com a pressão um pouco baixa. Eu ia perguntar se é parecido, né? Aquela sensação de É. teto preto e vai. Só que Mas eu acho que é mais felizmente passa muito mais Talvez. rápido, né? No É, nosso mais demorado. caso, eu acho. Mas daí neles Mais é. É mais demorado. Mas é só no começo. Não. Não. Eu tive um esses dias. Mas é relacionado à ingestão do açúcar. Na grande maioria das vezes. É alimentos que têm uma grande quantidade de açúcar ou de carboidratos, Açúcar, né? carboidrato. Uhum. E pode causar essa reação. E como que a gente vai evitar isso, doutora? Se alimentando bem, né, doutora? Fracionando. Fracionando. Mas geralmente os dumpings que são mais significativos, assim, que trazem mais sintomatologia, têm associações. Gordura e açúcar. Gordura e açúcar. Então, por exemplo, o rei do dumping é o sorvete, não é? Sorvete. É o grande causador. O que a De gente que falou? Que eles conseguem comer alimentos mais líquidos, Exatamente. mais palatáveis. Exatamente. Nossa. Um dos vícios do pós-operatório é o açúcar. Então, nesses casos, para evitar o dumping, você precisa ter refeições mais proteicas. Então, você pode, por exemplo, pesar a mão em um carboidrato simples, ou seja, um amido, comer ali mais arroz ou comer qualquer outro tipo de carboidrato, mas você sempre vai ter uma proteína junto. Então, você vai comer só o arroz, você vai comer a carne, você vai, né, evitar consumir carboidratos isolados. A gente tem duas questões quando se fala. O pessoal fala de dumping e falam de dumping tardio, né? Que é a famosa hipoglicemia reativa. A hipoglicemia reativa, ela é diferente desse dumping de imediato, porque esse dumping, ele acontece logo após a refeição. Você come, 15 minutinhos ali já começa. Fala assim, vou embora que o negócio vai arrochar. Ver Jesus. Exatamente. Esse é de imediato, quando se come o sorvete, quando se come, por exemplo, tem gente que tem dumping com chocolate e assim sucessivamente. Não sei quais são os seus... Eu tive dumping com tapioca esses dias. Mas é um carboidrato super simples. Por incrível que pareça, a Parece tapioca que é um disacarídeo. A organização da molécula é igual ao do açúcar. Tá? Então, se ela comeu Porque o tapioca açúcar com... eu aprendi o meu limite, assim, que é bem pouco. Mas a tapioca eu fiquei surpreendida. Eu Mas era uma tapioca com o quê? frango. Uma tapioca de frango com uma fatia de queijo. A quantidade possivelmente É. foi muito maior. Provavelmente. Né? Acho É. que eu passei do Passou limite, do limite. e aí É. deu ruim. Ou você pode ter se enquadrado dentro desse dumping tardio, que é a hipoglicemia reativa. A quantidade que você ingere de proteína é menor do que a quantidade de amido, de carboidrato. E aí, cerca de 1 a 2 horas depois da ingestão daquele alimento, você começa a ter sintomas. Só que diferente do dumping, é onde a gente fala assim, deita e espera passar, que não tem o que fazer, não adianta ir para o hospital, não adianta ligar para o seu médico, não adianta ligar para a doutora, não adianta me ligar, não vai resolver. O dumping tardio ou hipoglicemia reativa, você precisa comer. Porque aí quando você come algo, a sintomatologia vai embora. Porque aí se caracteriza uma hipoglicemia que não vai ter reversão ali. Porque como a cirurgia ela vai fazer com que o corpo funcione de uma forma muito significativa, muito diferente do que funcionaria antes,
Então, a glicemia vai baixar e depois o corpo vai tentar estabelecer. Agora, no dumping tardio, é muito difícil disso acontecer. A gente fala que tem que comer. Come alguma coisa que vai melhorar. E aí, por telefone, vocês conseguem identificar. Sempre, todo momento. Identificar o que é. A gente, a gente é bem acessível aos nossos pacientes, né? Exatamente. Ah, maravilha. Aqui Mais temos- alguma? Temos mais algumas dúvidas. Estou com o IMC 36.8. Tem chances do plano não aprovar a cirurgia? Tem. Se for apenas o IMC, né, de 36.8, né, que é uma obesidade grau 2, e não tiver nenhuma doença crônica associada, ou se ela não tem comprovação de que ela passou pelos 2 anos de tratamento clínico, né, pode ser com medicamento, ou só com acompanhamento nutricional, com a mudança comportamental, o plano pode, se não tiver bem embasado isso no laudo que é liberado para ela, após a consulta, o plano pode negar. Se for só essa questão do peso, Só o IMC tem que sem ser doença, 40. Acima de 40. Acima de 40. Isso, Aí é. só o IMC já é indicativo. Agora, abaixo, aí precisa de ter outras questões também envolvidas, né? Mas é muito difícil a gente pegar paciente com esse IMC e a pessoa não ter nada. existe, né? São raros os casos. Sempre tem alguma coisa. Quais são as outras questões, além de diabetes, colesterol? Apneia do sono, pacientes com gordura no fígado, esteatose hepática, pacientes com dislipidemia, também uma doença, pacientes Artropatia, com hepatopatias, artropatias, que são doenças reumatológicas também. A gente vê muita gente com questão no joelho, né? Sim, E problemas no joelho é o que mais acontece. Sim, entre outras. Tem Coluna, né? Se eu não me engano, são 22, São 22. comorbidades associadas. Associadas. Estão Diretamente associadas. Sim. Até síndrome de ovário policístico. Infertilidade feminina, principalmente, é o que a gente mais vê, né? Tanto que quando o paciente, a mulher, ela perde peso, melhora a fertilidade, né? Então, a síndrome dos ovários policísticos entra ali porque ele também está relacionado a isso. Entrando nisso que a senhora está falando, e sobre a necessidade de tomar vitaminas? Foi mencionado, acho que é a suplementação, né? Isso, Ou no aham. pós. Acabaram de perguntar. Às vezes a gente suplementa até no pré. Quando o paciente vem para consulta, para avaliação dos exames complementares, se a gente identificar que esse paciente já tem uma deficiência nutricional ali, né, a gente já faz o tratamento prévio, né, principalmente deficiência de vitamina D, vitamina B12, que são as mais comuns, vitamina C. Em alguns pacientes a gente já suplementa e no pós-operatório ele já vai sair orientado com a prescrição do polivitamínico, né? Quais seriam essas comorbidades que seriam associadas ao IMC para poder fazer a cirurgia? E logo em seguida, a pessoa perguntou, fale sobre a vitamina B12. Então, uma atrás da outra. Tá, isso aí tá tudo agora no chat. No chat agora, são pessoas que estão ao Comorbidades, vivo. falando da B12. Bom, as comorbidades, como a gente já comentou algumas, é o paciente com diabetes, hipertensão, dislipidemia, hepatopatias, né? Pacientes com artropatias, dores articulares, problemas na coluna, pacientes com apneia obstrutiva do sono, aquele paciente que ronca muito, que a esposa fica reclamando que ele está roncando, talvez junto com a obesidade tem uma apneia ali, né? Isso a gente avalia, às vezes o paciente passa por uma avaliação com otorrino, faz o exame, que é a polissonografia, para confirmar. Infertilidade também é uma comorbidade. São 20? São 22. 22. Que a gente tem no nosso Conselho Muitas. Federal de Medicina, são 22 comorbidades. Aí é igual vocês tinham falado logo no começo, né? Que é a questão de analisar, o seu médico vai ver esses pontos e na vai verdade, apontar. Tem um protocolo de solicitação de exames, né? Então você faz entre 42 e 48 exames de sangue, urina ali, fora os exames de imagem. Então você tem você tem exames que muitas vezes você nunca fez na vida, que tu vai fazer ali e óbvio que tu vai... Alguma coisa vai aparecer. Algum resultado vai sair, Exatamente. não vai ter como fugir. Exatamente. Então, para fazer as reposições, como a doutora falou, então você começa a encontrar coisas. Muitas vezes você fala, eu não sou diabética, né? Acontece bastante isso, né, doutora? Aí você solicita uma insulina, a insulina do paciente está 50. Ou seja, a glicemia dele está boa, mas a insulina está mostrando que
realmente a doença tá ali, ó, tô aqui, entendeu? Ou ele tem uma Entendi. glicemia normal, mas tem uma hemoglobina glicada ali alterada já na faixa de pré-diabetes ou de diabetes, né? Que não dá para fechar os olhos e falar, ó, você não tem diabetes, o seu exame está normal, mas será que vai estar normal daqui 1 ano, 2 anos, né? Então é importante. Outra... Pode... Desculpa, doutora, eu ia falar essa questão dos exames que vocês comentaram. Essa é uma questão de toda... É mais relacionada ao plano, especificamente, ou não? De um modo geral para a cirurgia? De um modo geral, pra Entendi. cirurgia. Sim. Além dos exames laboratoriais, também é feito alguns exames de imagem, endoscopia, né? Isso é pedido pelo cirurgião, ele avalia. Ultrassom de abdômen, onde a gente até vai avaliar a questão da gordura no fígado, já consegue identificar se esse paciente tem cálculo biliar, né? Que também é uma das comorbidades, né? Doença do refluxo gastroesofágico, né? Que é um paciente que tem indicação até cirúrgica ali, também uma comorbidade, né, que entra ali junto com o IMC acima de 35. Os laudos, normalmente os laudos que vêm para cirurgia pelo SUS, a pessoa já não consegue ter todos esses complementos, né? Porque já passou no postinho, aí foi encaminhado ali para um profissional, às vezes, que já nem é da área, e aí vem com essa indicação da cirurgia, e aí, então, precisa começar o processo. Às vezes, essas pessoas acabam tendo essa dúvida. Porque quando você tem um plano de saúde, você consegue acesso com mais facilidade com todos os profissionais, e aí, então, você consegue reunir todas essas questões para você ter respaldo para fazer o pedido. É mais fácil e mais claro, né? Isso. Mas, assim, eu acho importante a atenção básica, o posto de saúde, porque vai ser a porta de entrada. Por isso que quando a gente fala de obesidade, não é só o endocrinologista, o nutricionista, eu acho que todo médico, né? O clínico, o médico que está lá no posto, é importante a gente entender que a obesidade é uma doença crônica, porque às vezes o paciente vai para uma consulta de rotina, né, e ele já vai identificar, né, vai avaliar, entender ali melhor, questionar o paciente, porque como a gente falou, às vezes ele chega e vai para consulta, mas acha que está tudo bem com o peso dele. Eu sempre gosto de perguntar como que ele se vê daqui 5 anos com esse peso, né, em relação à saúde, né, se o peso incomoda, se ele já pensou sobre a questão do sobrepeso, da obesidade, que já gera uma interrogação ali, ele já vai refletir sobre isso, e já é Nós percebemos que existe ali uma cultura de que a cirurgia bariátrica é algo assim extremista, que vai acontecer em último caso, quando a pessoa está ali com seus 160 quilos e ela não está mais conseguindo andar, não tem mais qualidade de vida, nada. E aí ela vai atrás de fazer a cirurgia. Nesses casos, muitas vezes, a cirurgia acaba sendo bem mais complicada e tendo mais riscos com certeza. do que se tivesse acontecido, por exemplo, há 5 anos atrás, quando a pessoa era mais jovem, tinha mais capacidade de recuperação, bem mais né? benefícios em relação aos controles dessas doenças, né? Exatamente. Porque às vezes no processo ali de pré-operatório é identificado doenças que o paciente não sabia. Às vezes o cardiologista identifica que o paciente teve um infarto, ele precisa fazer um exame mais complexo, né? Atrasa até o processo da cirurgia, né? Então, de fato. E algumas coisas são reversíveis, né? Sim. Sim, infelizmente. Tem a remissão, né? Às vezes tem um paciente nosso de pós-operatório que a gente já suspende o antihipertensivo em alguns casos, a gente suspende o antidiabético oral, suspende a insulina. Claro que com acompanhamento sempre, isso não quer dizer que ele não vai precisar em nenhum momento, mas a gente consegue reduzir a quantidade de medicamentos, sim, com certeza. Mas assim, o ponto que eu quis, talvez não tenha me feito entender melhor, assim, vou explicar melhor. Quando o paciente ele vai no SUS, ele passa ali pelo clínico geral, né? Que é a unidade... A porta de entrada. Isso, a porta de entrada. Aquelas pessoas que já têm um peso mais elevado ou têm essas comorbidades que são mais conhecidas, ele consegue esse encaminhamento para fazer essa cirurgia. Mas as pessoas, por exemplo, para iniciar ali o tratamento,
Porque aí o médico vai receitar, vai dar uma indicação de que precisa dessa cirurgia, e aí então ele vai ser encaminhado para esse programa da bariátrica e vai fazer os outros exames que vão possibilitar saber se vai ser possível ou não a realização da bariátrica. Mas existem muitas pessoas que, como são comorbidades que são menos visíveis, às vezes tem muita essa dificuldade para chegar quando não tem ali um peso tão elevado, né? Grave mesmo. Uma asma grave, E tem muita gente que acha que não, né? Mas também é uma comorbidade. Em casos de asma grave, é mais recomendado a cirurgia? É uma das doenças crônicas que, aliada ali, uma das 22, que junto com o IMC, né, de 35, acima de 35, se o paciente tem um IMC acima de 35, mais 2 comorbidades, que asma entra dentro, asma grave entra também, está indicado. Entendi. São Gente, a gente vai ter que dar uma voltada dar ali nas perguntas, parece que deu uma andamento nas aumentada. perguntas, porque deu uma boa aumentada aqui. Tem várias no chat, tem mais algumas que eles estão mandando ainda nas caixinhas. Agora, indo para a área jurídica, Certo. o que preciso fazer para dar entrada no pedido pelo SUS? Quais as documentações e coisas necessárias? Não sei por onde começar. Entendi. Quer começar? Pode ser. É igual a gente estava falando aqui agora. Quem é que fez essa pergunta? É Cassandra. Quando nós recebemos, alguns clientes, inclusive, chegam no escritório apenas com o laudo. Às vezes passa pelo médico particular, pega ali o laudo com vários exames e não deram passagem ainda pelo SUS. Nesse caso, no nosso escritório, por exemplo, a gente já consegue orientar o paciente a partir desse momento, a fazer tudo ali que é preciso. A gente ajuda ele a passar pelo médico do SUS, para que o médico do SUS dê esse encaminhamento e ele possa iniciar essa fase de regulação. E aí, então, a gente vai aguardar ali o tempo que é necessário aguardar para poder judicializar. Lógico que sempre atento às condições de cada paciente. Tem pacientes, por exemplo, que já tem ali o pedido de urgência, então a gente consegue fazer de forma mais rápida. Já os pacientes que vêm do plano de saúde, normalmente são, igual eu estava falando, são pacientes que já vêm com esses documentos, já vêm com esses exames, já passou por vários profissionais, então a gente consegue ter ali uma questão mais ampla, a gente já consegue avaliar melhor. Mas muitos pacientes que vêm do SUS, alguns não têm ainda a questão da negativa, porque acontece muito do paciente pegar o pedido, ir no postinho, fazer o pedido, o médico fazer a indicação ali para a realização da bariátrica, mas não passar por essa fase ali de regulação para dar realmente início, né, nesse pedido e ter essa negativa. Então, a gente orienta também nessas questões. Exatamente. Por mais que a gente saiba que muitas vezes a pessoa não tem um conhecimento prévio do que precisa ser feito, como ele precisa se organizar para fazer a cirurgia, é importante o quê? Que ele se organize, né, o máximo possível para conseguir embasar tanto a cirurgia direta, sem o auxílio do advogado, ou judicialmente que seja, e no próprio hospital. Os pacientes que procuram a gente e falam que estão precisando de algum tratamento, às vezes no começo, precisa marcar, agendar, ou então já estão aguardando há um bom tempo, o que a gente, né, opina, indica, explica? Que é necessário que você guarde documento, você faz um exame, você precisa ter o resultado, você precisa reagendar, agendar e reagendar. Agendei a minha consulta para daqui 10 dias. Cheguei lá, não fui atendido, você tem que ter alguma comprovação. Tanto para você cobrar novamente para um atendimento, quanto para embasar uma cirurgia, um processo judicial no futuro. Porque acontece muito do paciente chegar e falar, doutor, eu já estou esperando para realizar minha cirurgia, já tem 1 ano e até hoje ninguém me chamou. Só que ele não tem nenhum comprovante, não tem nenhum papel que ele deu entrada, porque ele saiu do postinho, já informaram para ele, ó, o senhor vai em tal lugar, leva esse papel. Ele foi, levou o papel, deixou o papel que ele tinha, não pegou nenhum outro papel, e aí acaba que a gente, lógico que a gente vai tentando superar essas questões, mas já algumas dificuldades que poderiam já não ter, né, para poder agilizar ali todo o processo. Exatamente. Alguns documentos a gente consegue buscar, fazer requerimento, levantar a documentação e para fazer prova, né? Mas, às vezes não. Mas se a pessoa já tiver, facilita.
Porque um dia ou outro que você perde, aguardando um documento, aguardando uma resposta para você levantar esses documentos, se você já tem e você comprova, você consegue dar andamento com mais efetividade, mais velocidade. Exatamente. Tainá, é para você explicar como que você fez o seu pedido quando você fez, e faz alguns anos, e ocorre mudança. Como foi que você fez seu pedido e o que foi necessário, se foi necessário, alguma ação judicial, alguma coisa que foi preciso para isso? Eu procurei o cirurgião primeiro, ele me passou todos esses pedidos de exame e todos os profissionais que eu teria que passar. Aí eu acionei o plano de saúde, marquei todas as consultas, fui com todos os profissionais durante todo o período que foi exigido. Psicólogo e nutricionista acabam sendo um pouquinho mais longos, né? E quando eu juntei todos os laudos de todos os profissionais, eu retornei ao médico, entreguei tudo. Aí ele fez uma nova consulta e por lá mesmo ele deu a entrada pelo pedido da cirurgia, mas foi liberado, não teve nenhum problema, nenhum contratempo. Logo eu fiz a cirurgia. Não precisei entrar com nenhuma ação. Maravilha. Tem mais alguma, Raíssa? Nós temos questões, assim, nós temos processos em que a gente consegue eliminar de forma bem rápida, mas o Estado demora ali 1 ano para cumprir a liminar. E é multa em cima de multa e às vezes não cumpre. Tem casos em que é preciso fazer bloqueio na conta do Estado para poder custear a cirurgia no hospital particular. Privada. Isso. Na verdade, na maioria dos casos acontece isso. Até hoje, pelo menos, acho que 100% dos nossos clientes ocorreram isso. A cirurgia foi realizada por médico particular, em clínica particular, e custeada pelo processo, pelo SUS, exatamente. Tem mais alguma aí? As perguntas sumiram, não sei se atualizou mais. Eu tenho mais uma perguntinha aqui que veio por caixinha. Tá um pouco preocupada, mas após a cirurgia, é necessário ser cuidado por alguém? Com certeza. Com certeza. Mas, efetivamente... Mas a Tainá disse pra mim que ninguém cuidou dela, Altamir. Não, amor, te amo, não falei nada disso. É necessário ter esse apoio, né? Tem que ter um acompanhamento, Mas uma precisa, ajuda de quem tá, precisa uma rede de suporte. apoio. Precisa, você não faz... Na verdade, você permanece com todas as funções. Você Sim. consegue fazer tudo, andar, pegar o seu suco na geladeira, até porque a gente tem que andar, né? Que Então, é uma das recomendações. Você já faz, se você fizer a cirurgia de manhã, à tarde, você Você já já tá levantou. andando. A Uhum. fisioterapeuta já passou. Não é a questão cirúrgica em si, né? Não, É esse não. cuidado mais pós. esse apoio, né, Esse suporte, emocional, né? esse Suporte. suporte ali na ajuda do preparo da alimentação, Sim. inicialmente. Não é que precise de alguém com você 24 horas do seu dia para te ajudar. Não. Você faz tudo isso sozinha. Acho- Segue a sua vida normal. Só que você precisa ser um pouquinho mais de cuidado. Você não vai poder pegar peso, né? Você não vai poder... Quem tem filho pequeno no colo, é bom cuidar, gente. É um monte de corte. Então, alguém tem que botar no seu colo. Mas vive sozinho. E isso que a Tainá está falando, eu acho muito interessante também a pessoa se preparar. Por exemplo, quem tem um trabalho, um emprego, né, não sei, vai tirar férias, né, vai se organizar para ter pelo menos uns 30 dias para ficar em casa, né, 15 a 30 dias, no mínimo 15, né, para realmente cuidar desse processo aí de pós-operatório. Aqui Mais eu alguma? consegui baixar mais perguntas. A Bari Diet fez uma pergunta para as doutoras. Fale sobre vitamina B12 e a importância de sempre fazer o uso dessa vitamina. E quais os danos podem causar sem o uso da B12? Pode falar. Você está bem habituado. A vitamina B12 eu acho que é uma das... Eu acho que é a principal, né? Se a gente for elencar, é a principal vitamina para ser reposta e cuidada em um pós-operatório. Na grande maioria das vezes, acho que a gente pode colocar em 99%, né? É feita injetável. Sim. Até porque a B12 ela é absorvida no estômago, na mucosa do estômago. E quando você passa de um estômago muito grande para um estômago muito pequeno, a tendência é que você tenha redução da absorção dessa vitamina. Então ela precisa ser reposta
com muito mais frequência, né, do que a população em geral. Perguntou E assim, quais são os quais são sintomas? os sintomas de deficiência da vitamina, Quais né? os danos podem causar sem o uso da B12? Eu já tive pacientes que chegou no consultório pós-operatório de cirurgia bariátrica que não fizeram o acompanhamento, assim, perda do movimento, né, alteração da parte cognitiva, né, não conseguia ali falar direito. Então, a B12 é uma vitamina muito importante para vários funcionamentos do nosso corpo. Então, por isso, essa importância da suplementação dela, né? Então, o paciente vai ter vários comprometimentos. Neurológico, motor, Sim. Cognitivo, né? O que a gente escuta muito é cansaço, inapetência, sonolência excessiva, fadiga, Acho que a gente queda de deveria cabelo. começar a distribuir vitamina, né? Aí pela rua. Tem muita gente Queria com... fazer essa pergunta. A princípio é uma das vitaminas que a gente mais mapeia, né? Quando o paciente chega, você já... Eu já faço a suplementação. Tem uma pergunta aqui, o Claudir fez essa pergunta. Muito obrigado, Claudir. Meu IMC é de 59, sou hipertenso, diabético tipo 2 e gordura no fígado grau 3. Nesse caso, tenho prioridade? Assim, tem indicação, de fato, não temos dúvidas, né? É um paciente que Com tem certeza. indicação. Em relação à prioridade, vai depender da avaliação clínica, né? Ele precisa passar em consulta com o cirurgião, com a equipe multidisciplinar para avaliar essa prioridade. E como seria essa prioridade, Pamela? Em relação à prioridade, essas doenças que ele está apresentando, elas estão controladas? Existe um risco para ele se a gente não controlar essas doenças, assim, a curto prazo, né, a curto, médio prazo, mas ele não vai ter uma prioridade ali na fila do SUS. Ele vai entrar na fila como qualquer outro paciente, mas tem indicação, com certeza, não tem dúvida. E talvez as doenças não estejam estabilizadas, a gente vai ter que melhorar o controle dessas doenças. Eu acho que quando a gente fala de prioridade e urgência, toda pessoa que se enquadra dentro desse Sim. contexto de fazer a cirurgia é urgente. Porque a gente está falando de um paciente com IMC de 40, quantos quilos ele está acima do que ele deveria estar? Pelo menos, O dele pelo ali é menos 30%. 59, ele falou o Se ele dele? tem um IMC de 59, 59. ele pesa possivelmente, se ele for um cara baixo, ele pode pesar próximo a 200 quilos. Exatamente. Então, a gente É um não tá falando- paciente que ele vai entrar no processo até de perder peso antes de fazer a cirurgia bariátrica. Até para reduzir processo inflamatório, Melhorar essa melhorar a gordura no cicatrização, fígado, né? é. Reduzir essa gordura no fígado, até para ter um procedimento cirúrgico ali mais Mais fácil seguro, para o cirurgião, mais seguro, né? Às vezes o fígado ele fica tão grande, tão gordo, que ele sobressai, né? Ele cobre o estômago, Atrapalha no atrapalha processo. no processo cirúrgico, né? E o triste é que no caso da fila do SUS, eu acho que o que ele quis dizer é em relação a isso, nessa Entendi. urgência. Porque na fila do SUS, até que você comece esse tratamento, que você não No tem caso como dele, eu você acho avaliar essa questão. Que apesar de todas as indicações, tem que ter um laudo bem embasado, Bem embasado. bem detalhado. Exatamente. Até porque quem vai fazer a triagem lá do SUS não vai estar vendo o paciente, né? Ele está lendo ali o que o médico, né, toda a equipe relatou. Então é muito importante ter um relatório bem detalhado para que ele realmente entre nessa fila com prioridade, né? Porque muitas vezes só coloca lá, né? Urgente, Cirurgia, urgente. Nós só temos mais 10 minutos, então vamos responder algumas perguntas que estão aqui para encerrar. A Anitta perguntou assim: como funciona o dever do SUS em fornecer o acompanhamento que se deve ter depois da cirurgia? Como acompanhamento com psicólogo, endócrino, nutricionista, sabendo da dificuldade de ter o acesso? Nulo ou inexistente. É isso. Nulo ou inexistente. Porque se a gente não consegue o acesso para fazer a cirurgia, depois então é muito difícil. Não tive notícia de algo que tenha acontecido, que tenha tido. No caso dos processos judiciais, esse acompanhamento é feito pela equipe que fez a cirurgia.
Quando a gente pega o orçamento para juntar no processo, a gente já pede o pacotão, que vai entrar ali o pré, tudo que você vai precisar do pré, até os exames que você vai realizar, e o pós ali até pelo menos 6 meses. Então, assim, alguns profissionais falam que não, que é só 90 dias, alguns, mas a gente sempre pede para 6 meses, que é para garantir ali, né? E aí a gente sempre fala, olha, até 90 dias você vai estar sendo acompanhado pelo profissional que te atendeu. Mas eu já oriento, já vai no SUS, já faz uma consulta e já tenta entrar na fila de novo para daqui 90 dias você ter acesso ali a esse tratamento, caso seja necessário. É complicado porque falando de equipe multidisciplinar, a gente vê muita dificuldade da especialização, porque um psicólogo precisa ter a noção do que vai fazer com aquele paciente, o nutricionista precisa ter noção do que vai fazer com aquele paciente, porque é algo muito específico, exato, né? É muito específico. Muito diferente, muito. É complicado. Doutora, essa questão, desculpa, assim, até não vai ser da área de vocês, mas a questão psicológica, eu tenho uma cliente que ela falou pra mim assim, doutora, eu acho que o psicológico pra mim foi mais complicado no pós. Eu fiquei muito, assim, triste porque a esses pacientes do SUS, aliado à questão de você estar pré-operado, de você ter que estar ali vários dias tomando aquela sopinha, que já dá uma tristeza, né? Aí tem a questão financeira, que a pessoa já vem sem trabalhar e ela vai ficar ali pelo menos 15 dias sem trabalhar. Então, assim, é lógico que a pessoa está extremamente... Se tudo correr bem, né? A pessoa, quando ela chega a fazer a cirurgia, ela fica extremamente feliz, porque ela já vem num processo ali de aguardar um tempão pelo SUS, depois a expectativa que coloca quando a gente ingressa com o processo. Então, quando opera, é como se tudo que ela tem corrido atrás nos últimos tempos se concretizou. Aí vem aquela realidade, né? Que é a dificuldade de toda cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia para colocar ali uma prótese de silicone, você se arrepende nos primeiros dias. Todo mundo é assim, não vou fazer nunca mais cirurgia. Entrei saudável, entrei boa e assim, não, por que eu fiz isso? Então tem essa questão do pós, né? Seria bem interessante ali esse acompanhamento. Mas se tiver um controle ali, uma ajuda da família, passa. Sim. Essa minha cliente hoje já está super... Eu falo sempre assim, que se você fez a cirurgia por você, as coisas vão transcorrer da melhor forma. Agora, se você fez, possivelmente, para salvar um casamento, para ser incluído na sociedade, ou com outros fins, infelizmente, a sua cirurgia não vai ter sucesso. E não vai ser no curto prazo, eu falo a longo prazo mesmo. Porque é uma mudança de estilo de vida. E a gente sempre fala, tudo que a gente precisa ver é que a pessoa está motivada para mudar, não motivada para fazer a cirurgia. Porque se você estiver focado em fazer a cirurgia, você fez. E agora? Que motivação você vai ter? E às vezes a gente identifica isso na pré-consulta. A gente tem um grupo, né, do psicóloga, nutri e médico. Que a gente, fofoca, né? Que a gente coloca ali, olha, terror, não é? Eu acho que esse paciente precisa de mais consultas no pós. Esse paciente a gente vai ter que ter um cuidado a mais, né? A Stephanie que tem muito mais contato com os pacientes, mas a gente consegue identificar ali. Claro que às vezes essa é uma percepção ali inicial e esse paciente, ele vai super bem, totalmente diferente do que a gente esperava, é o que a gente quer, que o paciente fique bem. Com certeza, que surpreenda. Que nos surpreenda. E tem pacientes que a gente acha que vai ser um pós-operatório tranquilo e é aquele paciente que dá mais trabalho, que a gente tem que convocar, que tem que entrar em contato, que tem que pedir para voltar, falar que precisa reajustar medicamento, que precisa suplementar, que é um paciente que... Você quase vai na casa dele. Exatamente. Visita domiciliar. Exatamente. Falta muito ainda? Porque só mais uma, eu acho. Tá. Só mais uma pergunta e 5 minutos para nós finalizarmos. Mas como a gente começou um pouquinho atrasado. Em casos muito graves, a bariátrica pode ser feita sem a autorização do paciente? No caso, a família autorizar como uma cirurgia cardíaca, que existem esse respaldo? Não. Porque, assim, vai ter um tempo, né? O que é grave, assim... Nesse ponto, né? Que gravidade é essa, né? A gente precisa desse tempo até para ser uma cirurgia segura. Até porque se a pessoa está numa situação tão grave, que tá não poderia, talvez, né?
fazer assim de imediato, talvez. Por isso que é bom fazer antes, né, Mas eu gente? mas eu Bem acho antes. que se a pessoa não está preparada, o risco de intercorrência é maior. Porque a gente não vai fazer cirurgia porque a família quer. Exatamente. A gente não pode jamais, essa, né, vai ser a indicação. Igual a Stephanie está falando, o paciente tem que estar participando do processo, ele tem que entender o processo, ele tem que querer. E tem que se comprometer, né? Exatamente. Né, se comprometer, senão não vai dar certo. Está Até- fadada a não dar certo. Como vocês disseram no começo, é um tratamento, né? Não é Exato. uma Mas cirurgia. eu acho que você- sendo até mais radical, eu acho que um paciente desse, se porventura chegar a acontecer algo assim, é um paciente fadado a comer antes do tempo, fazer uma fístula, complicar e é óbito. Não é? É isso, porque o estômago precisa de descanso dentro de uma situação. A aguinha rala que a Tainá disse tem uma função. Até porque, até para as outras doenças, quando o paciente entende o que é a doença, como que é o tratamento, como que é o processo, a gente tem resultados melhores. Então não tem como eu operar alguém porque a família quer que ele seja operado. Não faz sentido. Doutoras, para encerrar então, o que vocês deixam hoje para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, essas 2 horas que a gente falou? O mais importante é a equipe multidisciplinar, o cirurgião capacitado, primeira coisa, a pessoa conhecer o cirurgião, esse cirurgião ser experiente, ser capacitado, e a equipe multidisciplinar. Eu acho que é o princípio de tudo. Stephanie. Eu acho que é isso mesmo. E tenha certeza de que a escolha é definitiva. Né? Porque por mais que as pessoas falam assim, a cirurgia é reversível, mas você vai reverter uma cirurgia desse tamanho, se expor a muito. Então, tenha certeza e esteja motivado, porque a empolgação passa e a motivação não. Então, estar empolgado porque quer vestir 38 não é um paciente que vai ter sucesso. Então, entender e se motivar e saber que você vai ter que manter atividade física, manter mudança de rotina. Muitas vezes, eu falo sempre assim, pode abandonar a nutricionista? Pode, desde que você saiba de que forma você tem que se alimentar. E quando você vai voltar para ela, a gente até combina um peso de segurança. Porque o paciente vai ganhar, vai voltar a ganhar um certo peso, ele não vai ficar com aquele ele não vai ficar naquele peso que ele perdeu total. Ele vai ganhar um peso, mas a gente até no tratamento clínico eu falo assim, olha, o que eu não quero que você dependa de mim o resto da sua vida. Eu quero que você entenda o processo e você consiga caminhar sozinho. A gente está aqui, na retaguarda. Quando precisar, estamos aqui. Pode deixar a Nutri desde que leve junto o conhecimento, né? Exato. As orientações e aplique. E quando voltar na Nutri, né? Exatamente. Quando procurar a equipe. Procurar de e claro novo quando que tem precisar. os períodos que são recomendados voltar com o cirurgião. Ele já... Fazer os exames, né? Isso. Você tem 5 pilares para o sucesso cirúrgico. Retorno regular ao médico, aquele que vai mapear deficiências, né? Esse é um ponto importante. O uso do polivitamínico, porque senão você entra em processo, né? É como se o corpo entrasse em stand-by pelo simples fato de ter uma hipovitaminose, ou seja, as vitaminas estarem baixas. Atividade física, controle do consumo dos açúcares e doces em geral. E por último, eu costumo falar que é o mais importante, controle do consumo do álcool. O álcool, ele é um fator complicante. A gente não falou, mas o indivíduo que é tabagista e etilista é recomendado, né, cessar o tabagismo ali 8 a 12 semanas antes da cirurgia, a ingestão de bebida alcoólica. Exatamente. E a gente sempre fala para ficar pelo menos 6 meses, né, em pós-operatório, sem ingesta de bebida alcoólica. Porque você vai entender como a máquina funciona. E as coisas vão transcorrer. Tainá, e você que fez a cirurgia, se eu estivesse aqui na sua frente agora, pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, o que você pode me falar em relação a isso? Eu falo, faça. Faça porque você quer, porque é algo para você, como a Stephanie disse, não porque alguém acha que você tem que fazer, porque só quem fez e quem vai passar pelo processo que vai sentir tudo que ele te causa emocionalmente, às vezes não é nem tanto a alimentação, mas o seu psicológico ele é muito, muito afetado. Então faça porque você quer que dê certo pra você. E saiba que isso é mudança assim pra vida inteira. Não é ficar um ano ali vendo médico, indo atrás de médico, é pro resto da sua vida.
comer bem, fazer atividade física, gosta ou não gosta. Segunda-feira a gente tá com preguiça e vai com preguiça mesmo. Nem que vai morrendo, faça meia hora e vai embora. Mas isso é pro resto da vida da gente. Então, quando a escolha é minha e pra mim, ela costuma dar muito certo. Assim como é para o trabalho, né? A gente não vai trabalhar mesmo sem vontade, então a gente vai para academia Exatamente. ou para o exercício mesmo Isso, sem mesmo, vontade. E só assim que vai dar certo, né? Pessoal, Agradecer ao convite. A gente não, que nós que agradece agradecemos que vocês terem imensamente aceitado. vocês Contribuído um pouquinho. Né? terem vindo aqui na sexta-feira à noite para dar esse show aí de informação. Eu acho que é muito, muito, muito importante que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, porque hoje em dia ter acesso à informação todo mundo tem, mas a informação de qualidade, a informação realmente verdadeira, às vezes a gente fica é limitada, né? Infelizmente é. Hoje em dia você entra ali no Instagram, você vê médicos aí super conceituados falando e você vai ver, nem é ele que está falando, né? Inteligência artificial falando ali de remédio, de coisa, dando... E muita gente, infelizmente, cai nisso. Então é muito bom ter pessoas assim que a gente está aqui cara a cara, vendo e que pode dar esse respaldo. Eu também só tenho a agradecer mais uma vez vocês, gente. A gente foi muito feliz de ter conseguido 3 profissionais tão maravilhosas hoje no nosso primeiro podcast. E só agradecer mesmo e avisar que não vai demorar pra gente chamar vocês de novo. A gente vai ganhar caneca. Vamos fazer o 2. Toda vez. Agradecer demais, né, ao pessoal que está aí acompanhando a gente. 2 horas de live, deu bastante comentário. Pedir pro pessoal que a gente vai deixar, né, gravada a live. Então, se conhecer alguém que está passando por essa situação, que acha que esse conteúdo vai afetar de alguma forma, né, ajudar essa pessoa de alguma forma, manda para essa pessoa, indica para assistir, porque nada melhor que o conhecimento. E o conhecimento a gente pode ajudar tantas pessoas, né? Às vezes a gente dá uma doação para alguém, digamos ali, de uma forma financeira, a gente ajuda uma pessoa. O conhecimento a gente pode ajudar muitas pessoas e mudar. E é impressionante, muito impressionante, como existem pessoas que chegam no nosso escritório e que não sabem o básico, coisas que a gente acha que todo mundo sabe. Direito que as pessoas têm e a gente acha que todo mundo está ali atento aos seus direitos, mas infelizmente às vezes o conhecimento e a informação não chega naquelas pessoas que mais precisam. Então eu agradeço muito vocês, agradeço o pessoal aí que ficou assistindo a gente até agora. E aí? Obrigado, pessoal. Até mais. Olha, toda sexta a gente pode gravar isso.